Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que está acontecendo com a Fleury que ninguém está percebendo. Mas antes de tudo, vamos primeiro falar sobre o que a empresa faz primeiramente. A Fleury ela é uma empresa de medicina diagnóstica, ou seja, ela fornece exames para quem precisa saber se está doente, se tem algum problema. Isso vai desde exame de sangue até exames genéticos muito mais complexos. Aqui embaixo a gente pode ver o número de produtos, ou seja, de exames diferentes que ela fornece serviço. Então a gente vê que lá em 2015 ela fornecia 66 e em 2020 ela oferecia mais de 300, o que mostra que a empresa sempre está em crescimento. Eu infelizmente não consegui um gráfico mais atualizado, o mais atualizado que eu tenho desse daqui é o de 2020, faltou aí os anos de 2021 e 2022 no caso. Mas aqui a gente consegue ver que a empresa Fleury ela é muito interessante porque ela consegue sempre estar crescendo e se reinovando. E isso não é de agora, historicamente a empresa sempre vem crescendo e se renovando. E ela cresce muito via aquisições, ou seja, frequentemente a Fleury está comprando outros laboratórios. Com isso ela consegue oferecer serviços para várias pessoas, desde uma marca mais premium, que paga um valor um pouco maior, até uma marca mais intermediária e até empresas que tenham um ticker básico. E ela também tem uma distribuição por várias regiões do país. Mas tá bom, o que vem acontecendo com a Fleury? É sobre isso que a gente vai falar agora. Como a gente pode ver aqui nesse primeiro gráfico, a receita dela, o Gross Volume, ele está subindo a um CAGR de 13,1% ao ano. Ou seja, o tanto de dinheiro que ela recebe por todos os exames que ela presta, se ela somar tudo isso e for colocando ano contra ano, ela vai ver que esse valor está subindo 13,1% ao ano em média. E quando a gente olha o EBITDA da empresa, e aqui é importante a gente falar o que é o EBITDA. O EBITDA, ele é o lucro líquido antes de depreciações e amortizações, dos juros sobre a própria dívida que a empresa paga e de impostos que ela paga sobre os seus produtos. Então, quando você soma isso, o EBITDA ele é um valor bem maior do que o lucro líquido e ele é muito interessante de ser analisado porque a gente consegue ver o que está acontecendo com a empresa desconsiderando depreciação e amortização, desconsiderando os juros sobre a própria dívida e também desconsiderando o imposto que ela paga para o governo. E quando a gente olha o EBITDA da empresa, a gente vê que ele vem subindo a 16,9%, o que é um ponto muito positivo. Então se você parar para pensar, poxa, a receita da empresa vem subindo a 13% ao ano, mas o EBITDA vem subindo muito mais, vem subindo a 16% ao ano. Isso é um ponto positivo. Ela tem então uma maior facilidade em converter a receita que ela recebe em EBITDA, e por isso que o seu valor de EBITDA sobe mais rápido do que o seu valor de receita, ok? Só que aqui a gente pode ver que as ações da Fleury só nos últimos tempos caíram por volta de 40%, como boa parte da bolsa de valores acabou caindo também. Isso por conta da Fleury ser uma ação de crescimento, ou seja, já estava embutido no preço da Fleury um crescimento futuro que a empresa teria, mas conforme a gente foi vendo que a economia não está andando muito bem e talvez a gente possa até entrar em recessão global nos próximos anos, aí as pessoas começaram a acreditar que a Fleury não vai crescer mais o que já estava no preço que ela cresceria. E por isso que ela caiu tanto assim. A gente pode ver várias outras empresas de extremo crescimento caindo muito também. E quando a gente olha o que vem acontecendo com a Fleury, a gente vê um ponto muito interessante, porque a margem líquida da empresa vem caindo. E o que seria essa tal margem líquida? Ela seria basicamente o lucro líquido dividido pelo total de receitas que a empresa tem. Ou seja, a margem líquida caindo é um ponto muito ruim para a empresa, porque mostra que ela vem tendo uma grande dificuldade de converter a receita que ela tem pelos serviços em lucro líquido. E esse aqui é um ponto de muita atenção, e é basicamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. O quão preocupado o investidor deveria ficar com a queda da margem líquida da Fleury. Será que ele deveria ficar muito preocupado? Será que ele deveria ficar pouco preocupado? E você pode ver que a margem caiu bastante. Caiu lá dos 13,5% para próximo de 8%. E vale aqui só fazer um breve comentário, o ano de 2020 tem que ser desconsiderado nesse gráfico, porque como foi um ano que a gente teve um surto de uma doença muito grande, as pessoas acabaram preferindo ficar em casa e não fazer vários exames de rotina. A Fleury, como é uma empresa de medicina diagnóstica, foi muito afetada por essas pessoas que falaram, esse ano eu não vou fazer exame de sangue não, eu faço no próximo. O ano de 2020 da Fleury deve ser completamente desconsiderado para cálculos históricos, porque ele foi muito ruim para um evento atípico que não vai de novo se repetir no futuro. Mas só resumindo o que eu acabei de falar, a margem líquida caindo indica que a empresa está sendo menos lucrativa, que ela está tendo mais dificuldade de converter a receita no lucro líquido. Isso é um ponto de extrema atenção.
Mas agora a gente vai falar o que está acontecendo com a Fleury e ninguém tá vendo. Porque todo mundo tá vendo que isso aqui tá acontecendo com a margem líquida, mas ninguém tá vendo o porquê. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas se você estiver gostando desse vídeo e quiser ficar por dentro dos próximos, eu vou pedir para você se inscrever no canal para que isso aconteça. E se você já for inscrito do canal, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para já na divulgação. Mas agora falando o que está acontecendo com a Fleury, é basicamente a gente tem que entender o porquê que ela tá tendo uma margem líquida menor. E basicamente a empresa está lucrando menos, o lucro líquido da empresa está sendo menor, está crescendo menos do que a receita da empresa, isso por alguns efeitos contábeis. Como assim? Alguns efeitos da contabilidade estão diminuindo o lucro líquido da empresa. E isso até é um ponto bom, porque quanto menor o lucro, menos imposto de renda ela paga sobre o lucro. Aí você pode estar se perguntando, falando, pô, mas como assim o lucro líquido é menor? Bem, na verdade, aqui um outro assunto de contabilidade, o lucro líquido da empresa não é de fato o quanto de dinheiro sobra para a empresa no final das suas operações, porque o lucro líquido está sendo impactado por uma série de fatores que não existem na prática, existem só na contabilidade, e existem na contabilidade para diminuir o lucro líquido para a empresa pagar menos imposto de renda, mas esse dinheiro que foi diminuído ainda continua no caixa da empresa. E isso daqui ele é permitido por uma série de normas de contabilidade, então não é uma bagunça completa, mas existe uma série de normas falando como que você tem que fazer isso, de que jeito que tem que ser feito, mas a gente não vai entrar nesse assunto nesse vídeo. Mas o mais importante aqui é você entender que o lucro líquido para uma empresa não necessariamente importa. O que importa é o fluxo de caixa operacional, é o fluxo de caixa que sobra no fim das operações da empresa, que não necessariamente é igual ao lucro líquido, e na maioria dos casos é bem diferente. Então, como foi falado no vídeo, a Fleury ela cresce muito por via de aquisições, ela compra outros laboratórios, e isso daqui vai bagunçar um pouquinho a contabilidade da Fleury devido aos ágios de aquisição que ela paga. Aí você deve estar pensando, nossa, como assim ágio de aquisição que ela paga? Imagina que tem um laboratório lá que a Fleury quer comprar, e se você pegar todos os equipamentos desse laboratório, o prédio, a bancada, o computador ali, tudo vale 10 milhões de reais. Mas a Fleury ela vai lá e ela compra por 15 milhões de reais esse laboratório. Ela tá fazendo um mau negócio? Não, não tá fazendo um mau negócio. Ela tá pagando a mais do que esse laboratório vale em termos contábeis, porque ela tá pagando com todos os clientes junto, com tudo funcionando, com os funcionários, com o pessoal já treinado, tudo vai continuar ali, ela está só comprando o laboratório. Então ela acaba pagando esse a mais, ela acaba pagando esse ágio. E é muito comum que empresas paguem esse ágio, paguem esse a mais por empresas que para aquisição de empresas, sendo que essas empresas que estão sendo adquiridas são muito boas. Por exemplo, a Equatorial, que é uma empresa do setor de energia elétrica que não tem nada a ver com a Fleury, ela compra empresas muito ruins e melhora essas empresas. Então ela não paga ágio de aquisição, ela paga muito abaixo do que essas empresas valem. No caso da Fleury, que compra bons laboratórios, o caso é o oposto, ela paga muito acima do que contabilmente esses laboratórios valem. Então, por mais que o preço justo desse laboratório que ela comprou seja de 15 milhões, no livro de contabilidade vai estar marcado que ele vale 10 milhões, porque é o tanto de equipamentos que tem ali e ponto final. Esses 5 milhões que sobrou entre o tanto que vale na contabilidade e o tanto que a Fleury realmente pagou é chamado de ágio de aquisição, ou goodwill, se for uma empresa internacional que você estiver analisando. Esse ágio de aquisição, ele pode ser amortizado, ele entra no balanço da empresa, então se você for procurar lá na contabilidade da Fleury, você vai achar uma linha chamada ágio de aquisição, que vai ter todos os ágios que ela pagou por todos os laboratórios que ela comprou desde sempre, e ela vai diminuindo esse valor através da amortização. Ou seja, ela vai todo ano declarar que ela teve um prejuízo, entre aspas, em decorrente desse ágio a mais que ela comprou. Mas esse prejuízo ela só acontece nos livros de contabilidade. É um assunto meio confuso, se você tiver alguma dúvida sobre isso, você pode perguntar aqui nos comentários que eu respondo um pouco melhor. Mas basicamente esses 5 milhões que a empresa pagou a mais vão ser retirados do lucro líquido em algum momento. Tem uma série de normas contábeis que explicam como fazer isso, não é feito de uma vez, é feito ao longo do tempo, mas basicamente ao longo do tempo ela vai dar aí 5 milhões de lucro a menos por conta desse ágio de aquisição. E como já foi explicado ao longo do vídeo, dar um lucro líquido menor não necessariamente é ruim, porque nesse caso é muito bom para a empresa, porque ela está pagando menos imposto sobre o seu lucro líquido, está pagando menos imposto de renda. Mas esse prejuízo de 5 milhões que ela está declarando que ela teve contabilmente, na verdade não existiu. É só um efeito contábil. Só existe esse efeito na contabilidade. Então por isso que para a empresa é muito interessante ela fazer a amortização desse valor. Então basicamente ela consegue amortizar esse valor e deduzir do seu lucro líquido.
mas ela não consegue deduzir esse valor do seu EBITDA. Porque lembra do que o EBITDA é? Ele é o lucro líquido antes de depreciações, amortizações, sobre os impostos que a empresa tem que pagar e sobre o juros sobre a própria dívida. Então, basicamente, o EBITDA não vai ter esses efeitos recorrentes, enquanto o lucro líquido vai. Então, quando a gente olha o EBITDA, a margem EBITDA, como a gente pode ver, ela não cai. Ela se mantém ali por volta dos 20 e poucos por cento. No ano de 2019 chegou até a bater 30%, mas ela se mantém ali em 28, 27%. A margem EBITDA da empresa não cai, o que mostra que o EBITDA não está sendo afetado pela amortização dessas aquisições que ela vem fazendo. Algo muito diferente que é o que acontece com a margem líquida da empresa, que basicamente vem caindo por conta da amortização dos ágios de aquisição que ela vem fazendo, que vem diminuindo o lucro líquido por uma modo contábil. A empresa não está se tornando pior porque o lucro líquido está diminuindo. A empresa está simplesmente pagando menos imposto, o que é algo muito interessante para ela. Então, na verdade, o quão preocupado o investidor deveria ficar com a queda da margem líquida da empresa? Olha, o investidor não deveria ficar preocupado de jeito nenhum, porque não tem nada acontecendo com a empresa. Ela simplesmente pagou um pouco de ágio pelos laboratórios que ela comprou, e tá tudo certo ela ter feito isso, e ela vem amortizando esse ágio com o tempo para pagar menos imposto de renda, e simplesmente isso. Então, o que tem de errado com a Fleury hoje? Nada. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. E se você gostar, eu vou estar fazendo uma sugestão de um outro vídeo sobre a NBR3, que é uma empresa do setor elétrico. E se você for novo no canal, eu sugiro que você se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos. Gente, muito obrigado a todos e até mais.